Nos próximos capítulos da novela O Clone, Léo vai descobrir que é um clone, uma réplica idêntica ao Lucas e que foi construído em laboratório por Albieri. O rapaz vai surtar, vai se vingar do Albieri e em seguida fará uma loucura. Tudo deve acontecer quando Albieri pedir um conselho para Ali. O médico questiona Ali se ele deve assumir sua culpa sobre a criação do clone. Tio Ali fala: "Você me procurou para eu te dar um conselho, não é? Pois bem, eu vou te dar esse conselho. Confesse sua culpa diante de todos. Confesse o que você fez. Aos olhos de Alá, isso é muito errado. Mas aos olhos dos homens, eu acho que isso vai te render algumas homenagens." Albieri fica preocupado com o que pode acontecer com ele. Albieri pergunta: "Ali, mas como você acha que essa notícia vai ser recebida?" Tio Ali responde: "Você tem que entender, os homens não acreditam mais em Deus. Para eles, Deus não existe. Talvez você carregue muitas medalhas, mas junto com essas medalhas pregadas no seu peito, você vai carregar também muitas vidas que você destruiu para usar nesse seu experimento." Albieri teme que ele possa ser massacrado pela sociedade ao souberem da verdade sobre o clone. Albieri diz: "Ali, eu estou mais preocupado com o Tribunal da Terra." Tio Ali fala: "Não deveria, Albieri. A passagem por aqui é muito rápida, mas a eternidade dura para sempre. As penas aplicadas aqui, elas têm um tempo limitado. Já as penas aplicadas lá duram uma eternidade." Albieri revela que tem mais medo da reação de sua família e amigos. O médico explica: "Bem mais difícil que explicar ao mundo vai ser explicar a ele. Vai ser explicar ao Léo. Como é que ele vai receber essa história? Como ele vai reagir a uma revelação dessas? E o Leônidas? O Lucas? A deusa mãe do Léo? Como?" Tio Ali aconselha Albieri a trazer a verdade à tona. Ali fala: "Do que você tem medo, meu amigo? De perder o amor deles? De perder a admiração que eles têm por você? Você não tem amor pelo seu afilhado, Albieri? Ou ele é apenas uma coisa científica para você? Nem responda. Ah, eu te conheço desde que você não tinha barba." Albieri fala que tudo o que ele fez foi consideração pelo que ele sentia pelo Diogo. O médico diz: "É lógico que eu tenho afeto pelo meu afilhado. O Diogo foi o filho que eu não tive. Tudo começa com o Diogo. Tudo começa com ele. Você não sabe o que foi perder o Diogo. Toda a minha capacidade de afeto estava ali, concentrada nele." Tio Ali explica que essa situação não é sobre Diogo, e sim sobre Léo. Ali conta: "Eu não tô falando do Diogo. Eu estou falando desse menino, do Léo. Você não acha justo contar para ele toda a verdade? Como você se sentiria se fosse no lugar dele? Pensa um pouco, Albieri. Cuidado, a criatura sempre se revolta contra seu criador." Albieri volta para o Brasil e encontra Léo. O médico questiona Léo o que ele sentiria caso fosse um clone. Albieri pergunta: "Léo, o que você sentiria se você fosse um clone? Uma cópia de uma pessoa que já existe." Léo diz que não se sentiria bem e enche Albieri de questões. Léo responde: "Um clone como a ovelha Dolly? Ah, não sei, pai. Esquisito, né? Se eu fosse igualzinho a outra pessoa, como se eu tivesse um irmão gêmeo, só que mais velho, eu teria medo, pai. Não dizem que a Dolly vai envelhecer mais depressa porque ela foi clonada de uma ovelha que não era tão nova assim?" Antes de continuar, se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim, o YouTube te avisa quando sair o vídeo novo de O Clone. Aproveita e me conta, que nota de 0 a 10 essa novela merece? Deixa seu voto nos comentários e escreva de que cidade você assiste a novela. Na continuação, Albieri tenta convencer Léo de que a ciência não comprovou nada em relação a esse assunto ainda. O médico fala: "Então, eu também não sei. Não tem nada comprovado ainda cientificamente. A gente sabe muito pouco a respeito desse assunto. Só quando os clones começaram a aparecer é que a gente vai poder observar e assim examiná-los, ver como eles crescem, como eles se desenvolvem." Léo diz que não gostaria de ser um clone. Léo diz: "Eu não queria ser um dos primeiros não, pai. Imagina, eu envelheço mais cedo,
quando eu estou começando a curtir a vida. E então começa a aparecer cabelo branco, rugas. Eu ia viver encanado se eu fosse um clone. Eu iria passar o dia inteiro na frente do espelho para ver se tinha mudado alguma coisa em mim. Não ia ser legal não. Você não acha, pai? Albieri questiona Léo o porquê ele não gostaria de ser um clone. O médico pergunta: por outro lado, eu concordo com você, Léo. Mas por que você não gostaria de ser um clone? Desconfiado, Léo responde: vamos supor que se eu fosse uma cópia de um cara bem velho, gordo e barrigudo, cheio de doença, eu ia até desanimar de viver, né, pai? Só de pensar que eu posso ficar daquele jeito. Albieri tenta convencer Léo de que ser um clone não é tão ruim assim. O médico fala: pode servir de ensino também, Léo. Pensa comigo, se eu sou um clone e eu sei que através da minha matriz que eu vou ficar gordo, e eu não gosto de ser gordo, eu vou começar a me cuidar desde já. Eu posso evitar que isso aconteça. Se eu vejo, por exemplo, que eu posso ter uma doença, eu posso tomar precauções, providências. De repente eu não tenho essa doença. Nós não sabemos, Léo. Léo avisa Albieri que não gostaria de ser um clone de jeito nenhum. Léo diz: sei lá, pai, eu acho que prefiro viver assim mesmo, do jeito que é. Viver como uma pessoa normal. Ser um clone não deve ser uma boa coisa. É o que eu penso. Eu teria muito medo, principalmente se eu não soubesse que eu sou um clone. Léo fica desconfiado do assunto que Albieri trouxe e pensa em investigar o caso. No outro dia, Léo decide ir até o escritório de Albieri para ver se encontra alguma pista. De repente, no meio do caminho, ele encontra Lucas dentro de um carro e nota sua semelhança com o rapaz. Léo grita: ei você, para esse carro agora! Lucas segue seu caminho, pois não escuta o rapaz gritando. Ao chegar no escritório de Albieri, Léo o questiona se ele tem um irmão gêmeo e conta a situação de ter encontrado Lucas na rua. Léo pergunta: pai, posso te fazer uma pergunta? Hoje eu estava vindo até o seu escritório e encontrei um menino idêntico a mim. Eu tenho algum irmão gêmeo? Ou algum primo distante que seja muito parecido comigo? Ele parecia uma versão mais velha de mim. Não consigo explicar. Ele estava parado no semáforo e eu gritei para ele parar, pois achei muita coincidência. Porém, eu acho que ele não me ouviu e seguiu seu rumo. Albieri engana Léo. O médico responde: não, filho, você não tem nenhum irmão gêmeo. Se você tivesse, eu teria te falado. A genética da nossa família é bem parecida. Talvez possa ser algum primo seu, não sei. Não se preocupe com isso, meu filho. Léo vai embora e Albieri decide ligar para Deusa e Leônidas para contar a verdade sobre o clone. Quando Deusa e Leãozinho chegam, Albieri conta: eu te chamei aqui porque preciso falar a verdade para vocês. O Léo é um clone do Lucas. Eu posso explicar tudo para vocês. Não me julguem por agora. Deusa pergunta: Albieri, me explica isso direito. Que história é essa, doutor? Como isso pode ter acontecido? Você está dizendo que o meu filho é um clone? Você não tem mais o que fazer não, Albieri? Me chamar aqui para fazer eu perder meu tempo? Você não está batendo muito bem da cabeça não. Você precisa ser internado. Fica dizendo que o meu filho é um clone. Vai arrumar o que fazer. Albieri explica que é verdade, que Léo é um clone do Lucas. O médico explica: eu sei que pode parecer loucura. Eu sei que eu errei em não ter contado a verdade para vocês antes. Deveria ter solicitado sua permissão para fazer a experiência. Eu vou pagar bem caro por ter escondido isso durante tanto tempo. Mas eu não me arrependo. Eu tenho consciência do que eu fiz, da dimensão que isso foi cientificamente. É uma grande contribuição para a humanidade. O Léo é um clone do Lucas. Eu fiz isso porque eu sentia muita falta do Diogo. O que nos move aqui na Terra é a nossa vontade imensa de viver. Eu queria que vocês entendessem que quando eu perdi o Diogo, parecia que eu perdi um pedaço de mim. O único sentido da nossa existência é descobrir a fórmula da vida eterna. E eu fiz isso. Leônidas diz que Albieri está ficando louco. Leãozinho fala: eu não acredito nessa sua história de quinta categoria, Albieri. Como assim? O Léo é um clone do Lucas? Isso não faz sentido. Eu quero que você me explique essa história nos mínimos detalhes. Você está ficando maluco?
O Léo é uma pessoa normal como todo mundo. Albieri conta que ele contribuiu muito para a evolução da ciência e conta como o clone foi criado. O médico fala: um clone é uma pessoa normal como todas as outras. A única coisa que muda é o modo que ele é feito. Você se lembra quando você mandou o Lucas para eu examinar aquela pinta dele que não parava de crescer? Eu coletei o material sem intenção nenhuma. Depois de um certo estágio de desenvolvimento dessas células, elas começaram a evoluir. Deusa interrompe o médico e pergunta qual o ponto que ele quer chegar. Deusa explica que está achando tudo isso uma loucura. Deusa fala: eu não sei onde você está querendo chegar com essa história, Albieri. Eu só quero saber se o meu filho é de verdade, se ele é real. Você fica com essas maluquices, falando de um jeito que eu não entendo. Eu quero ir embora daqui. Você está falando que o meu filho não é de verdade? Não posso aceitar isso. Albieri continua explicando como fez o clone. O médico explica: eu não tinha conhecimento de ninguém que tivesse feito um clone humano. Porém, eu estudei isso. Eu sabia a receita toda, mas eu não sabia que era possível e quis arriscar. Aquela noite, eu estava sozinho no laboratório. Primeiro, eu retirei o núcleo dos seus óvulos, Deusa. Depois, no vazio do óvulo, eu coloquei a célula do Lucas. Isso quer dizer que entre você, Deusa, o Léo, não há nenhum envolvimento genético. Basicamente, você só emprestou a barriga para ele nascer. Deusa grita com Albieri. Deusa fala: você quer dizer que ele não é meu filho de verdade? O Léo é sim meu filho. Não importa o que você diga. Eu senti a dor do parto. Vi ele crescer na minha barriga. Como ele não é meu filho? Albieri explica: sim, ele é seu filho. Você gerou ele. Vocês apenas não têm nenhum envolvimento genético. Vou te mostrar as provas e os documentos. Assim fica mais fácil de você entender. Albieri mostra os documentos e os exames para eles. Deusa e Albieri entendem como o clone é feito e ficam chocados. O que Albieri não esperava era que Léo estivesse escutando tudo atrás da porta. Léo decide ir à casa de Leônidas, atrás de Lucas, para ver se ele é realmente um clone. Ao encontrar o rapaz, Léo fica assustado ao ver tanta semelhança e tenta fugir. Lucas vai atrás de Léo e não deixa o rapaz ir embora. Lucas e Léo se encaram. Lucas diz: meu Deus, você sou eu? Nós somos idênticos. De onde você veio? Parece que minha imagem saltou para fora do espelho e eu estou me vendo fora de mim. Léo explica: eu acabei de ouvir que eu sou seu clone. Falaram que eu ia ficar igual com você, mas não vou. Eu não acredito nisso. Você é muito diferente de mim. A gente nunca vai ser igual nunca. Léo foge para o escritório de Albieri e, ao chegar, faz o maior barraco. Léo interrompe a conversa de Deusa e Leônidas com Albieri e grita: eu já estou sabendo de toda a verdade. Eu escutei tudo por trás da porta. Vocês iriam me enganar até quando? Quer dizer que eu não tenho pai? Não tenho mãe? Você fez a cópia de um carinha que você conheceu, Albieri. É isso. Eu pensei que você era meu pai. Mas você fez igual esses cientistas de cinema e criou um monstro. Fez uma cópia do seu filho. Eu pensei que eu era comum, que você tinha conhecido minha mãe, se apaixonado. Eu só queria ser uma pessoa normal. Mas você mentiu para mim todos esses anos. Não vou deixar isso barato. Não vou. Albieri tenta acalmar o rapaz, mas não consegue. O médico fala: Léo, calma, Léo. Eu posso te explicar. Eu queria que você soubesse, mas não assim. Eu iria te contar tudo certinho quando fosse o momento certo. Mas você descobriu da pior forma. Não fale assim comigo. Eu te amo, Léo. Você é meu filho, independente se você é um clone ou não. Pelo modo que você está falando, eu pareço um monstro. Léo não se importa com o que Albieri diz. O clone pega os exames da mão do médico e diz que isso é crime. Léo avisa que irá denunciá-lo para o Código da Ética e fazer ele ser preso. Léo foge até a delegacia e abre um boletim de ocorrência contra Albieri. Meses depois, Albieri é levado para o xadrez. E ainda tem mais novidades.
Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que tá aparecendo para você aí na tela. Todo dia depois da novela, tem resumo aqui no canal, e eu estou te esperando.